O caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu em Istambul, que é a cidade mais populosa da Turquia. Em 2020, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência em um apartamento onde vivia uma mulher de 31 anos. O que de início parecia ser um acidente se tornou uma investigação criminal e a caça para encontrar os verdadeiros culpados. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, chegamos, dezembro de 2024, então estamos no clima de Natal. Eu fiz uma árvorezinha aqui, que tá meio magrela ainda. Eu não sei se eu coloco mais luz, coloco mais bola. Se vocês tiverem alguma opinião para ela ficar um pouquinho mais bonita, vocês comentam aqui para mim depois, tá bom? Bom, mas hoje, então, eu vou contar um caso que aconteceu aqui na Turquia, onde eu moro. É um caso solucionado, mas que ficou meio que esquecido. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu percebi que não tem muitas informações sobre a vítima. E a maioria das informações são somente sobre o crime e o julgamento. E, infelizmente, eu não conheço ninguém, envolvido nesse caso ou que conhece a vítima, algo parecido como aconteceu comigo no caso do boxeador turco, que eu contei, acho que faz umas 3 semanas que eu contei aqui no canal. Eu vou deixar aqui passando no card, tá? Pra quem não assistiu. Esse caso é muito interessante e eu conheço uma pessoa que era amiga ali da vítima, né? Esse aqui não aconteceu, mas eu decidi contar a história dela mesmo assim, porque eu sinto que a história da Fátima, que é a vítima de hoje, ela ficou meio que esquecida. Tipo, mais uma. E eu não queria que a história dela fosse mais uma, sabe? Então por isso que eu vou trazer o caso hoje da Fatma Ece Mavi. Ela nasceu no dia 6 de fevereiro de 1989 em Karaman, na Turquia. Eu não consegui encontrar nada sobre a infância e adolescência dela, mas no ano de 2018, quando ela estava com 29 anos, ela se muda para esse apartamento que fica no bairro de Bahçelievler, na parte europeia de Istambul. E para quem não sabe, Istambul é uma cidade aqui da Turquia que fica localizada em 2 continentes. Parte de Istambul está no continente asiático e a outra parte está no continente europeu. A parte de Istambul que fica na Ásia é mais conservadora e a parte que fica na Europa é mais moderna, mais liberal. E era aí que ela morava, sozinha nesse apartamento, e ela morava no 2º andar. A Fátima trabalhava para um canal de TV privado da Turquia e ela trabalhava na área de produção. Ela ganhava um salário muito bom, era uma mulher independente e amigos contaram que ela era muito dedicada e muito querida, muito doce com todos. E em 2020, a Fátima estava com 31 anos e nesse ano de 2020 nós estávamos passando pela pandemia. E é aqui que entra o segundo personagem da nossa história. Um homem chamado Ergin Aktürk, que tinha 28 anos e era 3 anos mais novo que a Fátima. O Ergin tinha uma papelaria, mas por causa da pandemia ele teve que fechar o seu comércio porque não conseguia pagar o aluguel. E ele começou a trabalhar como motorista, mas esse trabalho dele era ilegal, porque aqui na Turquia não tem Uber, tá? Pelo menos até agora, em 2024, não foi permitido abrir a plataforma aqui. Aqui só tem táxi, é muito caro também, pegar táxi aqui. Mas fora isso também você pode contratar uma van privada, algo parecido. Mas tudo isso tem que ser cadastrado, as pessoas pagam impostos, tudo isso, E o Ergin, que já era meio 171, assim, sabe? O cara já tinha 5 passagens pela polícia. Ele nunca registrou, o veículo dele. E ele usava, assim, o veículo para fazer esse serviço como se fosse um táxi. E é aqui que entra o terceiro personagem da nossa história, um homem chamado Ali Sarı. E eu não tenho foto para mostrar para vocês dele antes de tudo acontecer. Mas esse Ali era amigo do Ergin e ele começou também a fazer, junto com o Ergin ali, esse serviço, de táxi pirata. E de alguma forma, a Fátima, que não tinha carro e sempre dependia de táxi, ela conseguiu o contato do Ergin. E só para deixar bem claro, eu não sei se a Fátima sabia que ele estava fazendo esse trabalho ilegalmente ou não. Mas fato é que, a partir de outubro de 2020, ela começa a contratar ele
E com o passar dos dias ali, os dois vão ficando mais próximos. O Erguin conta depois que eles começaram a namorar. Mas é importante falar também que essa informação aí deles estarem namorando ou não foi confirmada por nenhum familiar ou amigo da Fátima. E no dia 31 de outubro de 2020, a Fátima manda uma mensagem pro Erguin pedindo para que ele busque ela e mais duas amigas. Então ela contrata ali o serviço dele novamente, né? E às 23 horas, o Erguin sai de casa e vai até o bairro de Esenyurt, busca a amiga da Fátima, que se chama Nevin, depois vai até o bairro de Bartchelievler e pega a Fátima, e logo depois pega a terceira amiga em Etziler. E depois disso, é claro que ele leva todas elas para um hotel que ficava em Taksim, onde teria a festa. E uma informação muito importante a se acrescentar aqui é que o Erguin, ele era usuário, tá? Ele admitiu isso depois, realmente, que ele usava muito a branca. E ele falou que nesse dia ele estava usando, tá, essa substância. Ele deixou então elas lá no hotel e depois ele foi para a praça, ali em Taksim mesmo, no mesmo bairro onde ficava o hotel, muito perto, na verdade, do hotel onde ela estava. E ele conta que ele ficou nessa praça com o amigo Ali. E uma informação que não dá para confirmar, tá, porque isso aqui são só as palavras dele, ninguém sabe se foi ele que fez o serviço de levar a Fátima novamente para casa depois da festa, né? E a Fátima e as amigas também. Ele fala que não fez esse serviço, mas tem muita gente que desconfia que foi realmente ele que levou ela para lá. Enfim, fato é que a Fátima, depois de algumas horas, voltou para casa. Mas uma informação dá para confirmar, que enquanto ela estava na festa, eles realmente estavam separados. Porque durante essa madrugada aí, da madrugada do dia 1º de novembro de 2020, os dois discutiram muito no aplicativo WhatsApp. E essa discussão era por causa de um dinheiro que a Fátima tinha emprestado para o Erguin. Ela teria emprestado para ele um valor aproximado ali de 5.000 liras, que convertendo hoje em 2024 dá aproximadamente R$900. Mas eu acredito que na época valia um pouco mais, porque a lira turca desvalorizou muito aqui nos últimos anos, tá? Mas enfim, era ali um valor aproximado de R$1.000, um valor, né, alto, né? E que ele estava devendo para ela. Isso é muito estranho também, porque o Erguin, ele nunca explicou por que ele emprestou tanto dinheiro de uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Os dois se conheciam somente há um mês, tá? Nessa época aqui. Então, aquela discussão ali foi bem longa no aplicativo, e nessa discussão os dois falaram muitos palavrões ali e tal. E no fim das contas, o Erguin falou para ela que não ia pagar o dinheiro para ela de jeito nenhum. E uma das últimas mensagens que ela mandou foi que, olha, então eu não quero te ver nunca mais na minha vida. Só que o Erguin acaba indo realmente no apartamento dela tempo depois. O Erguin vai no apartamento dela perto das 8 horas da manhã desse dia 1º de novembro. Bate na porta e, infelizmente, a Fátima deixa ele entrar. Bom, nesse momento, então, está somente o Erguin e a Fátima sozinhos dentro daquele apartamento. Ela está totalmente vulnerável ali, né? E ele conta, então, que naquele momento ali, ele se descontrolou, colocou ela no chão da sala, subiu em cima dela e segurou no pescoço dela até ela desmaiar. E ele fala depois que ele achou que ela tinha perdido a vida. Então ele saiu dali, entrou em contato com o amigo dele, o Ali, e os dois foram juntos em um posto de gasolina. Eles estacionaram o carro fora do posto, porque eles sabiam que se eles entrassem no posto, eles poderiam ser identificados pelas câmeras, e também eles sabiam que era proibido comprar gasolina desse jeito aqui na Turquia. Aqui na Turquia, a venda desses líquidos aí, ela é bem controlada, tá? Porque nós estamos falando de Turquia, é um país onde acontecem muitos casos de... Eu vou colocar a palavra aqui, tá, gente? Porque se eu falar isso aqui, o meu vídeo cai na hora. Mas acontece muito, infelizmente, aqui. Então, por exemplo, se você quiser comprar álcool líquido, como vende no Brasil, né, pra gente fazer o churrasco e tal, aqui na Turquia não vende. Você só encontra álcool em gel e olhe lá. Tem que ser lojas específicas e você tem que fazer um cadastro lá na loja, né? Você deixa toda a sua identificação, número de carteira de identidade, tudo isso. E no posto, a regra é o seguinte, tudo bem, se você ficou sem gasolina, né, você vai conseguir ir até o posto comprar gasolina para levar para encher o seu tanque. Só que para fazer isso, primeiro que você precisa de 1 galão de metal
ou algo parecido, é um galão específico, tá? Você não pode chegar com qualquer garrafa lá. E, segunda coisa, você precisa dar a sua carteira de identidade, eles vão anotar ali o seu número, e fora isso, você tem que dar também o número da placa do seu veículo. Quem vai fazer a compra é o Ali. Ele chega no posto perto das 8h30 da manhã e ele sai de casaco e com o capuz do casaco na cabeça, já sabendo que poderia ser reconhecido depois. Ele chega lá com uma garrafa de 5 litros de água e fala pro frentista que quer comprar a gasolina. O frentista fala que aquela garrafa não pode e ele pede os documentos, mas o Ali fala que esqueceu a carteira no carro, que estava só com dinheiro na mão. Fala também que não lembra o número da placa do veículo. E apesar de todos esses empecilhos, o frentista acaba vendendo a gasolina para ele. E só para adiantar esse caso aqui, esse frentista vai ser preso depois, mas eu não tenho certeza se ele ficou realmente preso por algum tempo ou se ele foi liberado logo em seguida. Mas então, os dois conseguem, né, o que eles queriam, eles saem de lá com aquele líquido e retornam pro apartamento da Fátima. E o Erguin sobe sozinho, tá, pro apartamento da Fátima. Ele consegue entrar com muita facilidade porque ele tinha pegado a chave dela, né, antes de sair, já pensando que ele ia lá no posto de gasolina. Enfim, ele chega lá com aquele líquido, então, derrama ali na sala onde ela tá, e é importante falar também que na confissão dele, ele falou que quando ele voltou, ela estava deitada no mesmo local onde ela estaria um pouco antes dele sair, né, na mesma posição e tal. Então ele derrama o líquido ali, onde ela tá, e também no quarto dela. Coloca o fogo, sai do prédio e entra no carro junto com o Ali e os dois fogem do local. Agora, perto das 9h20 da manhã, o fogo começou, né, a aumentar cada vez mais e uma das janelas ali do apartamento dela meio que explode, assim, sabe? Cai pro outro lado da rua e tal. E com aquele barulho todo que deu, todos os vizinhos, né, que estavam ali no prédio saíram do prédio. Os lojistas que estavam ali na frente também viram, né? Meu Deus, tá pegando fogo ali na casa e tal. E já chamaram os bombeiros. E os bombeiros chegam 4 minutos depois de serem chamados no local. Eles começam a apagar tudo e enquanto isso, todos que estavam olhando lá de fora pensavam que foi um acidente com o sistema de aquecimento. O que infelizmente é comum de acontecer aqui na Turquia. E tudo aconteceu em novembro, que é inverno aqui. E o local onde saía mais fumaça era a janela da cozinha, onde geralmente fica aquele aquecedor de gás. Então todos pensavam que o aquecedor explodiu. Então ali estava todo mundo achando que era um acidente, mas lá dentro os bombeiros já tinham entendido que tinha alguma coisa de errado. Por quê? Primeiro que eles sentiram o cheiro de gasolina quando eles chegaram lá. Depois que, quando eles apagaram tudo, né, eles encontraram a Fátima sem vida ali no chão da sala. Lembrando que a Fátima tinha somente 31 anos de idade, gente, 31 anos. E também eles viram que o fogo iniciou em 2 pontos diferentes, no quarto e na sala. Então, por esse motivo que logo ali na manhã, nos primeiros minutos depois dos bombeiros apagarem tudo, eles já chamaram a polícia, que entrou então com uma investigação criminal. E a Fátima foi levada para fazer os primeiros exames, né? E agora que vem a parte ainda mais triste desse caso, né? Porque logo que o legista estava examinando ela ali, ele já percebeu que tinha marcas no pescoço, então ali ele já, né, percebeu que tentaram fazer isso com ela. E fora isso, tinha vestígios de fumaça no pulmão da Fátima, o que significa que ela ainda estava viva quando ele colocou fogo naquele apartamento. Nesse mesmo dia que tudo aconteceu, a polícia já conseguiu descobrir, pelo depoimento das amigas que foram na festa lá no hotel, o nome do motorista Erguin, que estava levando ela para lá e para cá no último mês. O Erguin, que já tinha 5 passagens pela polícia, foi encontrado nesse mesmo dia e levado para a delegacia, e ele foi preso, foi feito um exame nele e ele tinha marcas de queimadura na mão e no braço também. Logo que ele chega, ele confessa que tirou a vida dela e depois colocou fogo no apartamento, e ele fala que o amigo Ali ajudou. A polícia vai prender o amigo depois e todos os dois vão ficar presos até o dia do julgamento. O Ali também confessou tudo, mas o Ali não deu tantos detalhes como o Erguin deu. E por isso é muito difícil de entender o que realmente aconteceu. Porque essa versão que eu contei aqui para vocês é baseada no depoimento inicial do Erguin. E que ele fala ali então que ele foi lá, segurou no pescoço dela, ela desmaiou, ele achava que ela tinha perdido a vida, saiu, foi no posto
e comprou lá a gasolina, voltou e daí ele colocou o fogo lá no apartamento, né? Só que o que a polícia tem aqui de evidências nesse caso? Tinha as câmeras de segurança do posto e uma câmera de segurança também que tinha ali perto do posto, onde pegou o carro que estava estacionado. E parece que não tinha câmeras ali perto do apartamento da Fátima. Então, não dá para provar que horas exatamente que ele chegou naquele apartamento. Existe uma grande possibilidade, na verdade, de eles terem planejado isso tudo, ele e o amigo, né? Ou ele sozinho, depois chamou o amigo, enfim, com antecedência. Então, logo que ela falou que, né, tinha que pagar os 5 mil lá, não sei o que, ele já... Não, vou tirar a vida dessa menina, vou colocar fogo para queimar, né, para acabar com todas as evidências. Então, a segunda possibilidade, que não dá para ser provada realmente, é que, de repente, o Erguin foi no posto antes, junto com a Ali. Aí sim que ele foi no apartamento da Fátima, subiu, falou com ela, segurou no pescoço dela, ela desmaiou e logo em seguida ele já colocou a gasolina ali, tacou fogo e foi embora. O que particularmente eu acredito mais nessa segunda versão, porque eu não consigo entender como uma pessoa fica desmaiada tanto tempo, né, uma meia hora ali, que foi o tempo que eles foram no posto e tal, e ele voltou e falou que ela estava na mesma posição, desmaiada ali ainda. Não sei, né? Eu já vi outros casos aqui, especialistas falando, né, que um desmaio não pode durar tanto tempo assim. Então, fica essa dúvida aí. E outra coisa também é que não dá para acreditar muito nas palavras do Erguin. Por quê? Logo que ele confessou ali, quando ele foi preso, ele falou que a motivação desse crime seria ciúmes. Ele falou que estava namorando com a Fátima e que ela tinha ficado com ciúmes por causa de uma mulher lá e tal. E por isso que ele segurou no pescoço dela, porque aquilo tinha irritado ele, que ele fez aquilo no calor do momento. Só que a polícia vai descobrir depois, somente da confissão dele, as mensagens do WhatsApp que vão provar que a motivação do crime foi outra, né? Foi a tal lá das 5 mil liras, meu Deus, né, gente? R$ 1.000. R$ 1.000. A vida de uma pessoa de 31 anos. Então essa seria realmente a motivação do crime. Então por isso que a gente não consegue, né, não dá para acreditar nas palavras desse 171 aí, chamado Erguin. O julgamento vai iniciar anos depois. Agora, os dois tinham confessado lá logo que foram presos, né? Na hora do julgamento, eles retiraram tudo que eles falaram, porque eles falaram que eles só confessaram por pressão ali da polícia. Então, os dois se declaram inocentes. E o Erguin ainda fala mais, ele fala que quando ele foi preso, 2 horas antes, na verdade, de ser preso, ele tinha usado a branca. Então, por ele estar lá nesse estado e tal, né, por causa da substância, ele teria confessado uma coisa que ele realmente não fez. As câmeras de segurança foram apresentadas no julgamento. Lembra que quem comprou a gasolina foi o Ali. Então o advogado do Ali falou que não tinha como provar que aquele homem de capuz era realmente ele. Mas nesse julgamento eles também apresentaram as informações dos telefones dos dois. E os dois telefones estavam naquela área do posto, exatamente no horário que está registrado na câmera de segurança. E durante esse julgamento eles também perguntaram pro Erguin, tá, tipo, se você é realmente inocente, como que no dia que você foi preso, a gente viu que você estava com queimaduras nas mãos e no braço também, se eu não me engano é no braço direito, acho que ele estava com queimadura. E o Erguin então vira e fala no tribunal, não, é que eu queimei o braço um dia antes do fogo lá no apartamento, e ele falou que ele tinha queimado esse braço com a chaleira do chá turco, que ele estava fazendo chá lá, e, né, acidentalmente, então, escorreu aquela água quente no braço dele. Bom, e no final das contas desse julgamento, então, os dois foram considerados culpados, tá? O Erguin foi considerado culpado por ter tirado a vida da Fátima, mas já o Ali, o amigo ali, né, foi considerado culpado somente por ajudar a se livrar das evidências. Então, o Erguin foi condenado à prisão perpétua agravada, que é a sentença máxima aqui na Turquia. E, aliás, eu já falei aqui exatamente como que funciona a prisão perpétua aqui na Turquia e essa agravada aí, no caso do boxeador turco, que eu vou indicar novamente para vocês, tá? Vou deixar aqui na tela final do vídeo para vocês assistirem, que esse caso também é muito interessante. E só para não ficar repetindo muitas coisas, sabe? Mas lá vocês encontram todas as informações. E só para deixar bem claro que a prisão perpétua agravada aqui na Turquia é o fim do fim para uma pessoa, sabe?
Então foi uma boa condenação. E já o amigo Ali, ele foi condenado a 15 anos de cadeia por ter ajudado Ali a se livrar das provas. Bom, e esse é um caso muito triste, né? E que traz aí um alerta muito grande. Por isso também que eu trouxe esse caso aqui para o canal, porque a Fátima, ela é uma vítima. Gente, é uma vítima, ela não tem culpa de nada. Só que ela cometeu muitos erros que a gente pode aprender, né, com os erros das outras vítimas. Olhando esses casos, é terrível falar isso, tá, gente? Mas a gente, às vezes é bom lembrar de um caso de uma pessoa, lembrar da história de uma pessoa antes de tomar uma atitude, para que você não se torne a próxima vítima também, né? E o que a Fátima fez de errado? Bom, ela colocou para dentro de casa um homem que ela mal conhecia, né? Ela conhecia ele somente um mês. Ele tinha lá 5 passagens pela polícia, usava branca, tudo isso. A gente não sabe também se a Fátima sabia, tá, dessas passagens pela polícia aí. Só que é muito importante, né, sempre fazer esse alerta aqui, que nunca faça isso, tá, gente? Nunca, jamais coloque uma pessoa para dentro da sua casa, especialmente quando você está sozinha em casa com uma pessoa, né? Porque ali dentro da sua casa, gente, você às vezes até se acha seguro, mas não tá não, gente. Principalmente para mulher também, né? Porque a mulher, vamos e venhamos, né, gente? Na maioria dos casos, a gente é muito mais fraca que um homem. Se o cara me coloca no chão, me segura ali, eu não consigo me mexer. Dali acabou. Não vou conseguir gritar também, e se eu conseguir gritar, vai saber se o vizinho vai escutar e vai saber se o vizinho vai chamar a polícia, porque em muitos casos tem vizinhos que escutam uma briga, uma coisa, um grito e fica assim, não, mas será? E acaba não chamando a polícia, né? Então você não está protegida dentro de casa, tá? Jamais faça isso, né? Mas sempre que você vai abrir a sua porta da sua casa para uma pessoa que você não conhece, lembra da Fátima e não seja a próxima vítima, tá bom? Se cuidem sempre, não esquece de deixar o like antes de sair aqui do vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.